Olá, eu sou o professor Otto Nanês, da disciplina de História, e o conteúdo da aula de hoje será Pré-História, Vida e Mudanças durante o período Neolítico. Para iniciarmos a nossa aula, novamente temos aqui a nossa linha do tempo da pré-história. Como eu já disse, a pré-história pode ser subdividida de maneira simples em dois períodos, o período Paleolítico e o período Neolítico. Na aula passada, conversamos sobre como viviam e quais foram as realizações humanas durante o período Paleolítico. Na aula de hoje, vamos conhecer as transformações que ocorreram no modo de vida dos seres humanos durante o período Neolítico. O período Neolítico se inicia por volta de 10.000 a.C., com a descoberta da agricultura, e se estende até por volta de 4.000 a.C., com a invenção da escrita. A palavra neolítico se origina da junção de dois termos gregos, o termo neo, que significa novo, e o termo litos, que significa pedra. Por isso, o período neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Nova ou Idade da Pedra Polida. O nome Idade da Pedra Polida se deve ao fato de que, durante esse período, os seres humanos avançaram na sua técnica de confecção de ferramentas de pedra, passando a fabricar ferramentas de pedra polida. As ferramentas de pedra polida eram mais refinadas, resistentes e eficientes. Já dissemos que o período neolítico se iniciou com a invenção da agricultura. Mas como essa invenção ocorreu? Existem muitas teorias, porém, uma das mais aceitas diz que quando os seres humanos ainda sobreviviam da caça e da coleta de frutos e raízes, eles costumavam jogar as sobras dos seus alimentos, entre elas caroços e sementes, próximas aos seus acampamentos provisórios. Com o passar do tempo, alguns desses seres humanos, observando a germinação das sementes, começaram a compreender melhor o processo de vida das plantas. É provável que a agricultura tenha sido uma descoberta feminina, pois como as mulheres permaneciam mais tempo nos acampamentos, elas devem ter sido as primeiras a observar e compreender como funcionava o processo de vida das plantas, passando assim a praticar os primeiros cultivos. Porém, atenção! A agricultura foi inventada várias vezes ao longo da história, e em diferentes partes do mundo. E, mesmo com o cultivo, os seres humanos continuaram praticando a caça e a coleta. Com o passar do tempo, os seres humanos aperfeiçoaram as suas técnicas de cultivo, conseguindo dominar a produção de vários tipos de plantas, como legumes, frutas e cereais. Mas, professor, por que a invenção da agricultura foi tão importante? A agricultura, caros alunos, modificou para sempre o modo de vida dos seres humanos. Vamos entender melhor o porquê a partir de agora. A atividade de cultivar a terra era diferente da atividade de caça e coleta, pois o plantio exigia cuidados. Era preciso limpar o terreno, preparar a terra, plantar as sementes, irrigar o solo e esperar que os legumes e raízes estivessem maduros para a colheita. Esse processo levava tempo, por isso, os seres humanos não podiam mais ficar constantemente mudando de lugar se quisessem usufruir das suas plantações. Tal fato vai levar os seres humanos a se sedentarizar, ou seja, a se fixar em um mesmo lugar. Além disso, no mesmo período da invenção da agricultura, os seres humanos começaram as suas primeiras experiências de domesticação de animais. Assim como a invenção da agricultura, também não sabemos ao certo como esse processo de domesticação de animais aconteceu, mas existem algumas teorias. É provável que alguns animais tenham começado a se aproximar das vilas e plantações humanas em busca de alimentos. Aos poucos, esses animais devem ter se acostumado com a presença humana e passar a viver próximo aos grupos humanos. Outra teoria é que durante as caçadas, os seres humanos capturavam e levavam os filhotes de animais para serem engordados antes do abate. Mas alguns desses animais acabavam sendo poupados e passavam a viver com os grupos humanos. Com o tempo, os seres humanos devem ter percebido que era possível domesticar algumas espécies de animais. Entre os primeiros animais domesticados pelos seres humanos estão os cães, carneiros, cabritos e bois. Percebam, alunos, que com a agricultura e com a domesticação de animais,
os seres humanos estavam passando da condição de caçadores e coletores para a condição de agricultores e criadores. Além disso, com a agricultura e a criação de animais, houve um aumento na oferta de alimentos, o que possibilitou o crescimento populacional dos grupos humanos. E como agora os seres humanos não necessitavam mais mudar constantemente de lugar, eles passaram a construir moradias mais resistentes e duradouras, que com o tempo vão se transformar nas primeiras vilas e cidades. A agricultura também gerou o surgimento de uma nova forma de organização social, que ficou conhecida como divisão social do trabalho. Com o aumento da produtividade agrícola, parte da população ficou livre da obrigação de produzir alimentos, e essas pessoas passaram a se dedicar a outras atividades, que agora eram muito necessárias. É assim que surgem várias novas profissões, como por exemplo o artesão, que fazia as ferramentas necessárias para o plantio, o construtor, que fazia as casas, diques e canais, os soldados, que protegiam as vilas e cidades de saqueadores e bandidos, entre muitas outras. Notem que começa aqui uma maior diferenciação do papel e da importância das pessoas na sociedade. Como vocês devem ter notado, durante o período neolítico ocorreram grandes transformações no modo de vida e importantes descobertas e invenções. Além da já citada invenção da agricultura, podemos citar também o surgimento do comércio, pois o aumento da produtividade agrícola possibilitou que os seres humanos produzissem quantidades de alimentos superiores ao que necessitavam para sua sobrevivência, permitindo assim a troca de produtos entre vilas e cidades vizinhas, além de outras invenções, como a roda, as primeiras embarcações à vela e o domínio das técnicas para a fabricação de objetos de cerâmica e metais. E, por fim, a invenção da escrita, que ocorreu por volta de 4000 a.C. e marcou o fim do período neolítico. Além de todas as realizações que já citamos, é importante que vocês percebam que durante a pré-história, ou seja, durante os períodos paleolítico e neolítico, os seres humanos começaram um lento, mas irreversível processo de dominação da natureza. Esse processo de dominação da natureza pode ser percebido através de diversas realizações humanas, como a fabricação de ferramentas, a dominação do fogo e a domesticação de plantas e animais. Essa foi a nossa aula sobre período neolítico. Eu espero que vocês tenham gostado e com a ajuda dela e da nossa aula sobre período paleolítico, vocês deverão responder às atividades.